Oi, gente, vamos continuar falando sobre funções. Agora nós vamos estudar sobre o plano cartesiano, tá bom? Gente, o plano cartesiano também pode ser chamado de sistema cartesiano ortogonal, tá bom? Esse sistema, ele é formado por duas retas. Essas retas, elas podem ser chamadas, elas são chamadas também de eixos, tá bom? Nós já estudamos que os números reais podem ser representados através de pontos em uma reta. Nesse caso, a gente marca um ponto que a gente vai chamar de origem, que é o ponto zero, e a partir desse ponto, todos os pontos são positivos. Os pontos que vêm antes desse ponto são os pontos negativos. Por exemplo, aqui eu tenho esse número aqui que está marcado, que é o 3, eu contei 1, 2, 3 pontos depois da origem. Então, ele é o número mais 3. Se eu contar antes da origem, 1, 2, 3, 4, esse pontinho aqui, por exemplo, ele é o ponto menos 4, porque ele está antes da origem, que é o zero, tá bom? Esses dois eixos, eles são traçados de forma perpendicular, tá bom? Para você construir esse plano, você precisa pegar uma régua, desenhar uma reta, que é um dos eixos, vertical, e uma outra reta horizontal, formando assim um ângulo de 90 graus, tá bom? Entre as duas retas. Quando você traça essas duas retas, você vai ter um eixo que é chamado de eixo X e um outro eixo que é chamado de eixo Y, tá bom? Esses dois eixos representam o plano cartesiano. A partir do zero, no sentido horizontal, você vai ter para esse lado aqui os números positivos e para esse lado aqui os números negativos. O eixo Y, ele é vertical, então acima do zero são os números positivos e abaixo do zero são os números negativos, tá bom, gente? Os eixos são identificados por letras, mas além dessas letras, eles também recebem nomes, tá? O eixo X, ele recebe o nome de abscissas, tá bom? Gente, vocês podem falar para mim que esse nome é muito feio. Eu não incomodo, porque não foi eu que inventei esse nome, mas é o nome que a mãe dele deu para ele. Abscissas. E o eixo Y, ele também recebe o nome, além de eixo Y, de eixo das ordenadas, tá? É importante decorar isso. Esse eixo está formando como se você pode perceber que é como se ele formasse um grande quadrado. Nesse pedaço aqui, o lado que é positivo nas abscissas e positivo nas ordenadas, ele é chamado de primeiro quadrante. Esse pedaço aqui, que ele é negativo nas abscissas e positivo nas ordenadas, ele é o segundo quadrante. Esse lado aqui, que ele é negativo dos dois lados, ele é negativo nas abscissas e negativo nas ordenadas, ele é o terceiro quadrante, é o quadrante que é totalmente negativo. Esse lado aqui, que é o lado positivo nas abscissas e negativo nas ordenadas, é o quarto quadrante. Para representar um ponto P nesse plano aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai pegar no ponto Y e vai escolher um pontinho. Vamos supor que eu queira representar esse ponto aqui, ó. Ó, no eixo Y, eu vou escolher um pontinho. 1, 2, 3. É o ponto 3. E aí eu vou traçar até esse pontinho que eu escolhi uma reta. Eu vou traçar pontilhada, tá? No eixo X, você vai ver a que ponto do eixo X esse pontinho aqui corresponde, ó. Se eu descer, ele vai ficar aqui entre o 2 e o 3. Vamos supor que ele seja o 2,6, porque ele está um pouquinho mais do meio, tá? Então, esse daqui é o par ordenado. E aí, quando você vai desenhar um par ordenado, como a gente aprendeu na aula passada,
Lembra que eu falei que o par ordenado é formado pelo primeiro elemento e o segundo elemento? Então, o primeiro elemento sempre é o elemento do x, tá? Então, eu vou colocar aqui 2,6,3. Esse é o par ordenado do ponto P, tá? Que eu determinei aqui. Vou fazer mais um pontinho aqui. Vou marcar esse pontinho aqui, ó. Que pontinho é esse aqui? Esse pontinho aqui é o pontinho 1 e menos 1, ó. Aqui é 1 e aqui é menos 1, porque ele é menos 1 no y. 1 e menos 1, tá? Sempre o primeiro elemento é sempre o elemento do x e o segundo elemento é sempre o elemento do y, tá bom? Pessoal, o plano cartesiano, ele também vai servir para a gente construir gráficos, tá bom? Primeiramente, eu vou ensinar para vocês como é que a gente constrói um gráfico de um produto cartesiano. Lembra que eu já ensinei na primeira aula o que é um produto cartesiano? Então, vamos construir aqui os produtos cartesianos desses dois conjuntos. Vou construir aqui embaixo para não atrapalhar. Ó, o produto cartesiano de A por B é igual a menos 3 menos 2, menos 3, 1, menos 3, 3. Aí depois vem 5 menos 2, 5, 1 e depois 5, 3. Depois 7 menos 2, 7, 1 e 7, 3. Então, esse aqui é o produto cartesiano de A por B. É possível a gente marcar o gráfico de um produto cartesiano utilizando esse plano cartesiano. Como? Eu vou marcar todos esses pontinhos que estão aqui, todos esses pares ordenados. Lembrando que o primeiro elemento vai ser sempre o x e o segundo elemento vai ser sempre o y. Então, no início, até você decorar, você pode fazer isso aqui para te guiar. Ó, x e y em todos, para eu não me perder, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro vai ser menos 3 e menos 2. Eu vou marcar aqui quem é quem. Menos 3. Estou usando como unidade de medida os centímetros, tá? Então, vou marcar o ponto menos 3 no x. Ó, esse daqui é o eixo x. Esse daqui é o eixo y, tá? Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Eu vou procurar quem é menos 3 no x, considerando que essa origem aqui é o par ordenado 0, 0, tá? A origem é o par ordenado 0, 0. Então, daqui para cá que são os números negativos. Eu vou contar menos 1, menos 2, menos 3. Agora, no y, o ponto menos 2, ó. Daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. Então, aqui eu tenho menos 1, menos 2. Aí, eu vou marcar esse pontinho aqui. Tá? Agora, o ponto menos 3, 1. Menos 3 no x, 1 no y, ó. Aqui é o 1 no y. Teoricamente, tinha que estar reto, tá, gente? Abstrai, tá? Agora, eu vou marcar o ponto menos 3 e 3. Menos 3 no x e 3 no y, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Agora, eu vou marcar o ponto 5 menos 2. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5... menos 2 no y. 1, 2. Beleza. Marquei o ponto 5 menos 2. Agora, 5, 1. Ponto 5 no x e 1 no y. Beleza. 5, 3. Ponto 5 no x e 3 no y, ó. 3 tá aqui.
Se você não tiver segurando o celular para gravar a aula, você pode fazer com uma régua que fica mais bonito. É que o meu tripé tá ruim, então eu tô segurando o celular, tá? Agora eu tenho o ponto 7 menos 2, ó, 7 no x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisava, né? Já tenho 5 ali. E menos 2 no y, menos 2 é esse aqui. Ó, 1, menos 1, menos 2. Aí eu vou continuar aqui e vou encontrar com 7 aqui. E agora eu tenho ponto 7, 1, ou seja, 7 no x e 1 no y, já está marcado ali. E agora eu tenho 7 e 3, o 3 também já está marcado ali, vou só continuar. Pronto, então, gente, como qualquer par de números reais, x e y pode ser representado, xy, né, que é o par ordenado xy, pode ser representado por um ponto no plano. Então, qualquer ponto no plano representa um par de números reais, tá bom, gente? É isso que a gente fez aqui. A gente pegou vários pares de números reais e representou pontos nesse plano, tá bom, gente? Nesse plano aqui, que é o plano formado pelos eixos x e y. O meu y aqui tá parecendo um outro x, mas é y, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Nas próximas aulas nós vamos continuar estudando sobre funções, tá bom? Agora nós aprendemos como marcar o gráfico de um produto cartesiano. Lembrando que qualquer ponto no plano pode ser marcado dentro de um plano cartesiano. Qualquer pontinho que eu te der com as coordenadas, qualquer par ordenado com a coordenada x e y, pode ser marcado aqui nesse plano cartesiano, tá bom, pessoal?